Queridos irmãos, em Cristo, a paz do Senhor Jesus e aos novos convertidos, que o Senhor te abençoe, e também àqueles que não entregam a vida a Cristo, que o Espírito Santo possa, nesta manhã, também falar-lhes ao seu coração. Amém? Um ótimo dia, uma ótima terça-feira, na presença do Senhor Jesus, e falaremos hoje sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, o Espírito da adoção, o Espírito do Senhor. E mais precisamente sobre o batismo no Espírito Santo. Existe o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Mas antes falaremos com o Espírito Santo. Senhor, meu Deus e Pai glorioso, Jesus Cristo, meu Salvador, Espírito Santo, aqui estamos, Senhor, reunidos. Paramos aqui, Senhor, para meditar na Tua Palavra. Espírito Santo, usa-nos, fala conosco e com as pessoas que aqui estão. Aquele, Senhor, que ouvirem, Senhor, este vídeo, esta mídia, Senhor, que o Teu poder, Espírito Santo, possa entrar na sua mente, no seu coração, na sua alma e possa impactar, Senhor, a sua alma e ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, reveste este crente, reveste esse novo convertido, reveste, Espírito de Deus, aqueles que receberam a Tua palavra. Espírito Santo, faz uma renovação em nós, traz sobre nós, Senhor, o avivamento. Espírito Santo, fala conosco, nos orienta, tira, Senhor, todas as dúvidas que estiver no coração dos Teus filhos, Senhor, para que nós vá, Senhor, crescendo, Senhor, e avançando no Teu reino. Jesus Cristo nos ajuda. Espírito Santo, fala melhor nossos corações. É em nome de Jesus. Amém. Queridos, que depois deste estudo, vocês possam receber o batismo no Espírito Santo de Deus. Amém? Então, de forma resumida, falaremos agora sobre o Espírito Santo. Tá? Hoje estou aqui com a irmã Samile, que me auxiliará. É isso, Samile? Me auxiliará aqui nas leituras, né, da palavra de Deus, para iniciarmos essa feira, né, com as bênçãos de Deus. Amém? Queridos, na ordem, não seria esse tema, tá? O batismo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo, né, para que eu trouxesse esse tema já agora, antecipando aí, antes da ceia do Senhor e antes de falar do outro tema, Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Queridos, neste assunto iremos abordar, né, quem é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, quanto à sua personalidade, obra e dons. E depois que revestido na vida do crente, daquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes tais possam, né, ter as seguintes finalidades. Né? Podemos aqui expor que o crente terá um revestimento de poder sobrenatural, né? Um revestimento, uma capacidade única na vida dele, tá? Lucas 24:49. Tá? Vamos ver aqui. Lucas 24:49. Olha só o que diz aí.
E eis que sobre vós, sobre vocês, envio a promessa de meu Pai. Qual é a promessa que Jesus falou? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos deveriam aguardar, né, Miri? A promessa, qual que era a promessa? Que o Espírito Santo viria sobre a igreja, aqueles primeiros discípulos, Miri, né? E eles seriam cheios do poder do próprio Deus. Que poderes são esses? Poderes, né, de curar em nome de Jesus e pôr a mão sobre as enfermidades, curar as enfermidades, né, expulsar os demônios, né, falarão novas línguas, seja línguas, né, novos idiomas pelo poder do Espírito Santo, sem que a pessoa tenha estudado, né, idiomas, dialetos, né, Miri? E se pegar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, né? Então, a pessoa, ela terá uma capacidade também de ter dons, enxergar coisas que as pessoas comuns não enxergam. É o discernimento de espírito, né, menino? Bater o olho e perceber ali se há, né, quem está falando, se é Deus ou é espíritos malignos, demônios, né, menino? Discernimento, né? Discernimento. A ciência da palavra, a pessoa, ela terá uma capacidade assim, sobrenatural. Né? Glória a Cristo Jesus. Então a pessoa passa, Samir, a ter, né, os poderes de Deus na vida dele. Mas adorado é Jesus. Certo? Os poderes de Deus estarão na vida do crente. Então, essa é uma das finalidades. Certo? Segunda finalidade, menina, é que depois do batismo com o Espírito Santo, menino, que ele receber o Espírito Santo de forma derramada, tá, menino? De forma derramada sobre ele, certo? Esse cristão, menino, também, além desses poderes, né, ele vai ser uma testemunha poderosa, né, da boa mensagem de Jesus. Jesus salva o homem do pecado, liberta o homem das cadeias do diabo. Somente Jesus, o poder do Espírito Santo pode libertar o homem. Somente Jesus pode libertar, certo, a natureza humana das garras do diabo, né? Então, esse cristão, esse crente, né, será uma testemunha poderosa, assim como Estevão, que ninguém conseguia convencê-lo. Por quê? Porque ele estava cheio do poder de Deus, menina. Cheio do poder de Deus. Conforme Atos 1:8. Vamos ver aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ele diz: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, a virtude é o poder do próprio Deus, minha, sobre a vida do cristão. Você imagina só a Samiri, né, o Senhor te mostrar uma visão na hora, que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a meia hora. O Senhor dá um discernimento para você, olha, aquilo ali, pai, aquilo ali, ó, aquilo não é Deus, aquilo é isso, aquilo é aquilo. Né? Você vai na estrada, de repente, o Espírito Santo fala com você, olha, para aqui, e venha falar comigo, que tem alguma coisa ali. E aí nós para com a oração, né? Como uma vez, agora o rapaz ia para a praia, o Senhor falou comigo. A mulher dele foi chegando no carro, Deus falou comigo, chame agora os dois, avisa eles, né? Que tem espíritos malignos acompanhando e eles querem destruir.
E ali chamei ele muito temendo, graças a Deus ele ouviu a voz de Deus. E ali eles, né, fizeram a oração a Deus para que Deus guardasse ele, a sua ida e a sua volta. Você vê que maravilha, né? Como o Senhor faz, como o Senhor, ele é poderoso, né? Glória a Jesus. Então o Espírito Santo ele é maravilhoso. Então ele nos reveste de discernimento. Outra situação, Samir, né? Um rapaz foi entrar no carro e quando ele foi entrar no carro, Deus falou comigo. Fala comigo, ó, fala com ele assim, 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 assim. E quando eu falei, ele ficou ali, eu disse, olha, eu não conheço o Senhor nem nada, mas ó, o Senhor manda dizer assim, 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 né? E aí ele já tomou ali né, as orientações na hora, né? E com certeza o Senhor colocou as mãos. Então é somente por meio do Espírito de Deus que você consegue enxergar, você consegue ter um discernimento do Espírito de Deus, de coisa que está por vir, né? Que já passou, o que está acontecendo, certo? Teve um caso mesmo, o Espírito Santo falou comigo sobre uma pessoa, sobre uma jovem, né? E foi um dia, né? Eu falei, Espírito Santo, me prepara um momento. E aí, de repente, eu vi a mesma e chamei ela. Chamei ela. Aí perguntei o nome dela. Qual é o seu nome? Ela falou, Vitória. Olha só que coisa. Eu falei, seu nome não veio. Quem colocou seu nome sobre você não colocou à toa, porque sabe que você será um canal muito poderoso na mão do Senhor. E aí o Senhor revelou até traços que somente ela e Deus sabia, né? E Deus me revelou ela por dentro. Então você vê, irmãos, que quando o Espírito de Deus, eu estou falando aqui para os irmãos, que os irmãos não conhecem, tá? Logicamente, se vocês conhecessem, eu não falaria. Então, para os irmãos ver que o Espírito Santo de Deus, ele revela, ele mostra, né? Quantas situações já aconteceu, né? Que o Senhor já me usara e usara tantos outros servos do Senhor, né? Então, todo dia na minha vida, né, acontecem coisas assim fenomenais para a glória e a honra de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, porque há um poder sobrenatural sobre aquele que crê. Amém? E terceiro, querido, aqui a terceira finalidade, além, né, do que ele tem poder sobrenatural e ser uma testemunha poderosa, né, é também traz ao crente a uma espécie de unção única. Nunca o Espírito Santo vai usar aquela pessoa de igual a outra, né? Conforme 1 Coríntios 1,7. Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios 1,7 diz o seguinte. Perdão. 1 Coríntios 12,7, tá, irmãos? Perdão. Não sei de onde eu tirei esse 1,7. Mas é 12,7, menina. Diz assim, lê para nós aí, Samir, por favor. Versículo 7. Mas a cada manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil, muito bem. Então, olha só que interessante, Samir. É como todos nós somos servos do reino, somos funcionários do reino de Deus, do reino de Cristo. Então, cada um tem uma função, certo, Samir? Exemplo, a Samir cuida da cozinha de Deus. Eu cuido da área externa, da fachada. Né? O outro cuida da limpeza, o outro cuida, né, da área burocrática. Então, cada um, o Espírito Santo usa como ele quer. Dentro do reino de todos, tem a sua responsabilidade. Amém, menino? Isso mesmo. Então, vamos dar continuação, queridos. Então, vemos essas três finalidades, certo? Só para guardarmos aí, a primeira é que teremos os poderes de Deus em nós. Segundo, né, seremos uma testemunha poderosa, né, da boa notícia do Evangelho. Né? E terceiro,
que esse revestimento, o derramamento do Espírito Santo na vida do cristão, né, entrará para ele uma unção única. É como a sua biometria, a sua digital, do seu dedo polegar. Nunca o seu é igual ao do outro, certo, família? Cada um o Senhor usa como quer. Então, queridos, vamos dar continuação. Então, agora vamos conhecer um pouco sobre a natureza do Espírito Santo. Né? Entende, querido, que por natureza do Espírito Santo, né, no seguinte aspecto, a sua personalidade, família. Né? O Espírito Santo não é uma simples influência, como dizem por aí, né, menino? Uma influência, né? Ele é uma pessoa, né? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pois ele tem nomes, família, nomes. Você me lê para mim, aí 1 João 2, primeiro. 2 primeiro. Epístola lá embaixo, aqui, ó. 1 João 2 primeiro, minha. Por gentileza, família, lê para nós. Aguça a voz e manda para cima. Vai. 2 primeiro. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, também, menina, Romanos 8, 26. Por gentileza, família. 8, 26. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí. Então ele tem personalidade, ele intercede, né, menina? Ele intercede. E também João, menina, 14, né, menina? Evangelho de João 14 e o 26, família, aqui. Isso, o 26 também. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar que tudo quanto vos tenho dito. Amém? Agora nesse mesmo capítulo, versículo 16 também. O 16. 16. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Agora também, Samir, ele se identifica com o Pai, Samir. Com o Pai. Com o Filho e com os cristãos. Olha que interessante, Samir. Você já observou isso, Samir? O Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele se identifica com o Pai, com o Filho e com os cristãos em todo lugar. Por isso que eu sempre falo, em todo lugar. Porque há cristão em todo lugar no universo. Amém? Então, vamos conferir, menina. Mateus 28, 19. Olha lá. 28, 19, menina, por favor. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha aí. Então, olha só, ele se identifica com o Pai, com o Filho e com os cristãos. Ou seja, mire, o Espírito de Deus é como que ele se identifica. É como ele assim, ó, é como que ele assim, olha, eu também sou o Pai, eu também sou o Filho, mas eu também sou os cristãos, eu também sou a igreja. Meu Deus, por isso que ele nos deu o quê? Poderes, que algumas vezes, né, não sei se alguém aqui pode, não sei se é um caso único meu,
mas algumas vezes o Espírito de Deus, né, ele falará na boca do cristão e outras vezes o cristão vai falar. E isso ele vai atestar. Você vai como tivesse, é como que tivesse aprovando a sua fala. Você falou, e vamos pegar o exemplo aqui de Paulo. Paulo chegou, você olha para Elimas, né? Quando Elimas estava ali atrapalhando minha salvação para o tetrarca, né? Ali, César, o procônsul César, não vou lembrar o nome do rapaz, mas é César alguma coisa, né? E Paulo falou assim, olha, tu ficarás cego e não verá mais a luz, ficará em trevas. Na mesma hora ele ficou cego, ou seja, porque ele estava atrapalhando o reino de Deus, atrapalhando a obra do Senhor. Ou seja, aquele que atrapalha poderá sofrer aí danos terríveis, porque a obra é do Senhor Jesus. Então é só como vamos pegar agora como Elias, ele falou assim, olha, não choverá por 3 anos. Deus falou assim, é isso mesmo, para agora, acabou. E Deus fechou a torneira lá em cima lá, e só choveu depois que o Senhor quis. Então, meus irmãos, é uma maravilha como o Espírito Santo ele fala, como ele é maravilhoso. Como assim? A nossa mente não entende. É como o Evangelho fala que lá no céu teremos, né, seremos como Jesus é. Como assim? Entendeu? Tem coisa que a nossa mente ela não consegue alcançar, certo, Samir? Continuando, isso faz parte da personalidade, ele se identifica com o Pai, com o Filho e com os cristãos, certo? Tem outra referência aqui, ó, 2 Coríntios 13, 13, vamos ver aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Olha só, o Espírito Santo se entrosando no meio da igreja, né? Como fosse um de nós. Porque Deus Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas também a igreja do Senhor, ela recebe poderes do Espírito Santo e ele está ali envolvida com ela diretamente. Glória a Jesus, porque isso se edifica também como cristão. Certo, menina? Né? Porque ele também glorifica a Cristo, né? Então, olha só, 1 João 5,7, outra referência, vamos ver aqui mesmo. João 5,7. Diz assim, ó, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Glória a Deus. Agora também ele tem poder, menino, de decisão. O Espírito Santo tem poder de decisão. Né? Atos 15 de 28. Atos 15, 28. Vamos ver. 15, 28. Lê para nós mesmo, por favor. 15, 28. Na verdade apareceu bem ao Espírito Santo, e nós não vos impor mas encargo algum, senão essas coisas necessárias. Isso. Então aqui na verdade não pareceu bem ao Espírito Santo. Olha só. Não pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, ele decidiu, né, a não impor, né, mas encargo algum, a situação que os irmãos estavam vivendo ali no momento. Então ele também decide, ok? E também pensa, ele pensa, né? Você vê que não é uma influência, né? Ele é o próprio Deus. Olha só, ele pensa, tem vontade própria, sente tristeza, revela, ensina, dá testemunho da nossa filiação com Deus, intercede, fala, comanda, testifica de Jesus e outras coisas mais. Vamos ver algumas referências? Olha só, vamos pegar aqui só 3 referências, que são muitas, tá? Mas Romanos 8, 27. Né? Romanos 8, 27 vai dizer da seguinte forma: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí? Então, essa é uma das referências. Vamos pegar aqui outra referência, Efésios 4:30.
Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Viu aí? Então, o Espírito Santo, né, ele se entristece, sem tristeza, né? 1 Pedro 1:21. 1 Pedro 1:21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então você vê que foi por meio do Espírito Santo que você creu no Evangelho. Tá bom? E Gálatas 4:6, amigo. 4:6, lê para mim aqui, amigo, por favor. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Então você vê, né, que o Espírito Santo da menina, ele põe em nós o poder, né, o poder do Espírito de Cristo, que clama ao próprio Pai, Abba Pai, ou Paizinho. Olha que maravilha, né? É como que nós moramos numa mansão, né? Onde nós estamos ali aprendendo, né, os costumes daquela casa, e nós vemos os filhos do patrão, né? Chamar ele de painho, paizinho, né? E a gente também passa também a chamar o patrão, né, de paizinho. Olha que maravilha. Que maravilha, mas nós recebemos a autoridade para isso. Ou seja, no reino de Cristo é a mesma coisa. Recebemos do próprio Espírito Santo a liberdade de chamar, né, a Deus Pai de Painho. Glória a Jesus. Que maravilha. Que maravilha. Né, Samir? Vamos lá, Samir, aqui as referências às próximas, Samir. Então o Espírito Santo, ele falou que ele também pensa, né, Miri? Ele pensa, ele também se identifica com os cristãos, sem tristeza, fala, comanda, testifica de Jesus e outras coisas mais. Agora, menina, alguém até pode mentir para ele, como foi no caso de Ananias e Safira, né? Mentiu, só que pagaram muito caro. Na mesma hora, os dois morreram, caíram duros na hora, porque não pode mentir ao Espírito Santo. Certo, queridos? Vamos dar continuação. Então diz aqui mais, né? A gente pode até blasfemar contra ele. Ele aceita a acusação. Mas duro é o ai depois, né? Como Mateus 12, 31, 3, ele falou assim, olha, você pode falar mal. Você pode falar mal de mim, pode falar mal do Pai, mas se você mentir, se você, ou melhor, se você blasfemar contra o Espírito Santo, se você dizer que o Espírito Santo não é, aquela obra não é do Espírito Santo, você pode perder sua salvação, né? E não terá mais perdão, certo? Agora, a deidade, as Escrituras, menino, o revelam como uma pessoa divina, né? Ele é o próprio Deus. Ele é chamado de Deus, Samir, em Atos 15, 26. Vamos ver aqui, menino. Atos 15, 26. Vamos aqui, Samir. Atos 15, 26. Homens que já expulsaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Expuseram, né? Homens que já expuseram, certo? Vamos para a próxima referência aqui. Essa referência não, acho que não está batendo com, né? É chamado de Deus, né? Vamos lá. Ele possui atributos divinos, menino, como eternidade. Hebreu 9,14. 9,14, menino. E a seguinte forma, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará
a vossa consciência das obras mortas para os servides ao Deus vivo. Olha aí, o Espírito eterno, ele é eterno. Também ele é o que? Onipresente, menina. Salmo 139, 7 a 10. Salmo 139, 7 a 10. Leia, minha senhora, por favor. 7 até o 10, por favor. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se as asas se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Tá? Também ele é, menino, onipotente, menino. Leia, menino. Lucas 1, 3, 7. Tá lá em cima. Lucas 1, 3, 7. É. Não. É 37. Isso. Porque para Deus nada é impossível. Olha. Ou seja, ele é o quê? Onipotente. Ele é o único que tem todo poder. E também ele é o quê, menino? Onisciente, menino. 1 Coríntios 2, 10, viu, menino? 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Olha aí. Então o Espírito Santo, só ele é capaz de aprofundar-se aonde? Na natureza do próprio Deus. Glória a Jesus. Ele é o Espírito onisciente. Né? Ele realiza trabalhos divinos também, como Gênesis 1, 2, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Aí, no Evangelho de João 3, 3 a 8, né? Eles falaram que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Como assim? Vocês entenderam bem esse texto? Aquele que nasce da carne é carne, certo? Agora, aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Olha que interessante, Samir. Vamos pegar um exemplo. Jesus, ele foi gerado do Espírito Santo. Também a mesma acontece quando uma pessoa reconhece a Jesus Cristo como Senhor. O Espírito Santo passa a morar dentro dele e aquela pessoa é considerada um espírito, olha só, não é o Espírito, mas é um Espírito de Deus. É como fosse um Espírito Santo. Olha que negócio. Existe o que define, que é o Espírito, ele é o próprio Deus. Agora, um Espírito não define, ou seja, existe um Espírito, dois Espíritos, três Espíritos, Espíritos de Deus. Que maravilha, que coisa fenomenal. É o próprio Espírito Santo que produz todas essas coisas. Porque ele falou que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Olha que maravilha. Então vamos também ver aqui Romanos 8:11. Romanos 8:11. Capítulo 8, versículo 11. Diz assim: E se o Espírito, menino, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, olha só, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você vê que maravilha? Então o Espírito Santo em nós, ele vivifica, ele ressuscita muitas coisas que foram paradas, né? Muitas obras paradas em nós, ele faz ressuscitar e restabelecer
e pôr a ordem, e pôr a coisa em andamento e concluir obras maravilhosas. Por isso que Paulo falou aos Gálatas 1,6: aquele que começou em você a obra do Espírito Santo vai concluir. Amém? Glória a Jesus. Isso é a promessa, né? Ele vai concluir e terá aí muito bem-estar, muito prazer. Agora também ele possui alguns nomes, tá, Samir? Olha, Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16, Gênesis 1,2. Espírito de Cristo, Romanos 8,9. Espírito Santo, né, como ele aqui, Atos 1,5. Espírito de vida, Romanos 8,2. Espírito de adoção, em Romanos 8, 15, 16 e Gálatas 4, 5 e 6. Agora, seus símbolos, seu menino, quando você vê símbolo fogo na Bíblia, fogo, vento, água, óleo, selo e pomba, são, né, são símbolos do Espírito Santo. Tá bom? Tudo com essa referência. Fogo, Lucas 3,16, seu menino. Olha, força da ação, vento, menina. Atos 2:2, né? E de repente veio um vento, veio em mim, deixou a casa, né, menina? Água, rio, chuva, né? João 7:17 a 39, Samir. Certo, Samir? Óleo e azeite, Zacarias 4, versículo 2 a 6, Samir. Olha aí. Selo, Efésios 1:13 e 2 Timóteo 2:19. Olha aí, refere à salvação, refere-se à salvação, prova da propriedade e legitimidade, certo? Ou seja, você é do Senhor, né? E pomba, como apareceu lá para Jesus, quando após o batismo, né, menina? Pureza e inocência de Cristo, não é isso, menina? Então, agora, obra do Espírito Santo, menina, na criação, nós vemos ele também trabalhando na criação. E você vê que nada que Deus faz é por acaso, menina. Tudo que ele faz tem um propósito. Certo? A pessoa diz, mas Deus fez a terra vazia. Não, Deus não fez a terra vazia. Certo? Certo? Agora, houve situações que a tornaram vazia, né? Provavelmente, não podemos afirmar, mas provavelmente tudo indica que foi após a queda de Satanás, né? Que a destruiu partes da terra, tá? Então, vamos ver essa referência aqui, ó. Jó, que é um livro antes do livro de Salmos, Jó 26:13. Vamos ver o que diz aqui, ó. 26:13. Diz a seguinte forma: pelo Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Ou seja, você vê que foi pelo próprio Espírito de Deus que a terra, o céu, o universo foram criados. E melhor, ele foi ornado, né? Ele foi embelezado. Foi o Espírito Santo, perdão, um barulho aí, né? Então foi pelo Espírito Santo, foi o Espírito de Deus que embelezou todas as coisas na natureza, foi o próprio Espírito Santo, né? No universo, foi ele que fez, né? Os anéis, né? Nos astros, lá no Saturno, Mercúrio, né? Na Terra, né? O equilíbrio do mar, entendeu? Tudo isso aí foi o Espírito Santo, inclusive em nós. Ok? Então, dando continuação, né, ele também estava lá antes do dilúvio, né? No capítulo 6, versículo 3, ele estava lá. Vamos ver o que diz aqui, ó. Gênesis 6:3. Diz o seguinte: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Me parece, né, que esse contender é como se estivesse insistindo que o homem voltasse para o que ele era, mas o homem não quis saber. Vamos ver aqui, ó, em outras traduções, mas eu tenho aqui a Bíblia, a palavra-chave, tá? Depois vamos ver direitinho essa palavra, quais são os sentidos, né? Então diz: Senhor, não considerar o meu espírito, né? Cadê aqui a... Então diz: Senhor,
por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 dias. Então, exatamente isso como eu falei, né? O Senhor estava insistindo, né? Para que o homem saísse da perversidade e voltasse para ele. Mas o homem não quis. Não é isso? Então entrou tudo aquilo que é ruim no coração ou na terra, né? Por meio do homem, né? Agora também a obra do Espírito Santo nos líderes, né? Do Antigo Testamento. Vemos aí a primeira referência é Gênesis 41, 8 e 38. Mesmo livro, né? Gênesis 48, versículo 8 e 38. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Não vou agora pegar essa referência, porque essa referência eu acho que não está batendo com os dizeres aqui, nos líderes, né? Vamos ver o versículo número 38. O 38 vai nos dizer assim. Ó, já não tem 38. Então, essa referência aqui não está batendo com os dizeres aqui, tá? Isaías 63, 11. Isaías 63, 11. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração, onde está aquele que os fez passar através do mar. O seu povo que está lembrando, né? Lembrando de Moisés, quando estes, né, usaram os poderes do Espírito Santo, né? Onde está aquele que o fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre ele pôs o seu Espírito Santo? Olha aí que maravilha. Vemos também outra referência aqui, Juízes 11, 29. São muitas, tá? Mas estou resumindo aqui. 11, 29, livro de Juízes, após a terra estar estabelecida, né? Vamos ver aqui. Capítulo 11, versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Esse atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá e Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Ou seja, né, o povo estava recuado ali, né, mas um homem chamado Jefté, ousado pelo Espírito de Deus, né, ele fez com que ele mesmo conseguisse atravessar, né, aquelas cidades, Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas, que eram um povo muito forte, né, mas também terríveis, né, inimigos de Israel. Não é isso? Então também aqui, ó, outra referência, 1 Samuel 10, 6, 10. Certo? 1 Samuel 10, 6 e versículo 10. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará, e será um novo homem. O versículo 10, olha aí. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Certo? Aí, continuando aqui, vamos pegar agora uma referência no Novo Testamento, 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Pois jamais a profecia, ou seja, a palavra de Deus, teve origem na vontade própria do homem, mas homens falaram, né, e escreveram, logicamente, da parte de Deus, impelidos, ou seja, movidos pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ok? Então, vimos aqui situações no Velho Testamento, mas também vamos falar aqui do Novo Testamento, aqui, como eu li esse primeiro aí, certo? E também aqui, ó, em João Batista, nós vemos aqui esse homem aqui, que o Espírito de Deus falava muito, a voz do que clama, né? Ele é voz do que clama, olha só. Por isso que eu falei que ele é um Espírito Santo, um Espírito
nascido do Espírito, ok? Do Espírito de Deus. Aí vemos aqui Lucas 1,15, 3, versículo 2 a 4, e 3, versículo 5 a 6, 3, versículo 7 a 9, 3, 10 a 14, 3, 15 a 18 e 3, 19. Agora, em Jesus Cristo também, a obra do Espírito Santo, né, em Jesus Cristo, na concepção, né, Lucas 1,35, ele também foi ungido pelo Espírito de Deus. Em Atos 10,36 fala, né, guiado pelo Espírito Santo, né, Mateus 4, primeiro, ele foi conduzido ao deserto. Ele também foi cheio, né, Lucas 4, primeiro, né, ministério de poder, Lucas 4, 18 a 19. No sacrifício também, né, 9, 14, né, o Espírito Eterno. Ressurreição, né, Romanos 8, 11. Mandamento apostólico, Atos 1 e 2. Ele é também doador do Espírito Santo, Atos 2, 32. Ou seja, ele mesmo doa aquele, né, a nós, a quem recebemos a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Jesus. Agora, em relação ao crente, né, ele regenera. João 3, 3 ao 6, é o que ele falou para Nicodemos. Né? É necessário, né, nascer de novo. Né? Anular toda a sua vida que você acha que era alguma coisa e receber a vida de Jesus. Ele também ele batiza, né? Em João 1, 32 a 34, né? Habitando no cristão, 1 Coríntios 6, 15 a 19, selando, conforme eu falei, Efésios 1, 13 e 14, ele dá segurança, Romanos 8, 14, fortalecendo, né? Efésios 3, 16, recebendo a sua virtude, Efésios 5, 18 e 20 ao 20, libertando a pessoa de todos os vícios e males, né? Romanos 8, 2, guiando, Romanos 8, 14, chamando para o serviço do reino. Ele trabalha assim, o Espírito Santo, né? Atos 13, 2 e 4, certo? Iluminando, dando ideias, certo? Criando ideias, né? 1 Coríntios 2, 12 e 14, instruindo, João 16, 13 e 14, capacitando, em 1 Tessalonicenses 1, 5, tá? Então o batismo com o Espírito Santo, desculpa, é uma bênção prometida relacionada com o plano divino da salvação em Cristo, ou seja, é considerada também a segunda bênção. A primeira bênção, né, é a salvação, né? Segunda, o Espírito Santo. Terceira, a vida, tá bom? Então a vida está em terceiro lugar, porque o Senhor é Deus, tá certo? Então aqui ele foi predito, predito por Joel, né? Em Joel 2, 28 e 29. Isaías também falou, Isaías 44, 3. João Batista, né? 3, 11. Mateus 3, 11. Né? Também por Jesus, né? João 14, 16, 17. E depois capítulo 7, versículo 38 e 39, certo? Ele foi cumprido no dia de Pentecoste, certo? Com os 120 discípulos ali, né, dentro do cenáculo. Né? Os irmãos que aguardavam, oravam ali. O Espírito veio como um vento, encheu a cara e todos foram vistos por ele ali, línguas repartidas como aquele fogo, né, línguas estranhas, não inteligíveis, que é a glossolalia, tá bom? Não inteligíveis, ok? E eles foram cheios do poder do Espírito Santo, certo? Há quem diga que, né, ser cheio é ter boas atitudes. E não tem a ver com boa atitude, né? Ali já é o processo da regeneração, tá bom? Então, quem falou isso aqui, ensinou isso aí, que o poder de Deus, né? Ser cheio, né? Significa, né? Ter ali bondade, paz, benignidade. Olha, não significa isso, porque há muitos, né, comprovantes bíblicos, né, que as pessoas
não fizeram por merecer e foram usadas poderosamente, mas não tinham vida nenhuma com Deus. Um exemplo os irmãos de Coríntios, né? A igreja de Corinto era cheia de dons, mas a vida deles não condizia com aquilo que eles tinham. Ou seja, quando o Espírito Santo quer falar, ele usa, né, qualquer um. Só que aquela pessoa ainda não é salva, precisa reconhecer Jesus como seu Senhor para entrar no céu. Ou seja, é como que eu abro a porta para os outros, mas quando eu for entrar, eu serei reprovado, né? Conforme também Mateus 7, 21 em diante, Jesus fala que muitos chegarão naquele dia e dizer, Senhor, em teu nome curei, profetizei e fiz maravilha. Eu falei, muito bem, em meu nome, né? Em meu nome. Porque não foi no seu, né? Não foi no seu. Eu não vos conheço. Fique longe de mim, maldito, vá para o lago de fogo. Olha só. Ou seja, a pessoa, ela desperdiçou todo o tempo na terra, né? Fez obras gigantescas, porém não era salvo, porque não reconhecia Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos ajude a ser salvos primeiro, estarmos seguros para salvar outros tantos. Amém, queridos? Então, dando continuação aqui, né, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, né? Nós vemos aqui, ele foi predito por Joel, Isaías, né, me falou, João Batista, por Jesus, né? Eu passei aqui essa referência. Aí ele foi cumprido no Pentecostes, certo? Os discípulos foram cheios do poder de Deus e ali passaram. Pedro, que era, né, até então, ele era sanguíneo, né? Aquela pessoa muito sanguínea, que é um dos temperamentos, né? Aquela pessoa que ela tem um otimismo muito assim elevado, né? Naturalmente, né? Mas também ele tinha parte colérica, porque sempre um temperamento puxa para o outro, né? A pessoa nunca é só um temperamento, ele era sanguíneo, mas colérico, tinha muita energia, por isso que Pedro era muito para frente, né? Pedro era muito para frente, era muito de perguntar, de interagir, né? E ele tinha ali a liderança do discípulo. Os discípulos olhavam, os demais, todos olhavam para ele como um líder, né? E ele falou, Pedro, é o seguinte, né? Tu és uma pedrinha pequena, né? Mas tu edificarás a minha igreja sobre mim, certo? E a porta do inferno não prevalecerá, né? Eu te darei a chave dos céus. Ou seja, Pedro, a chave seria, né, as autoridades, as autonomias por meio do Espírito Santo de Deus, que é dado também a todo cristão que crê, tá certo? Glória ao nome de Jesus. Então, para quem é essa promessa, queridos? Né? É para todos quantos, né, o Senhor chamar, certo? Então, nós vimos na Bíblia que dizia assim, que primeiro era para os judeus, né? Mas Deus queria usar os judeus como luz para as nações, mas eles não quiseram essa posição. Então o Senhor deu à igreja, falou assim, olha, na frente de você entrará o que? Ladrão, prostituta, né? Eu sei, porque já que os filhos originais se negaram, né? Não quiseram, o Senhor deu essa maravilhosa salvação, né? Diretamente a todos quanto o Senhor chamar. Amém? Então, vimos aqui, né, que é a natureza do batismo. Agora vamos aqui sobre a natureza do batismo com o Espírito Santo, né? Como assim? Ele é evidenciado que como que eu sei que a pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo? Vamos ver. Bom, existe alguns elementos que podemos assim afirmar que a pessoa recebeu o batismo no